Bem-vindos ao Historizando! O nosso assunto de hoje é a questão da semana. Para você que está chegando agora, toda sexta-feira no Historizando a gente está corrigindo uma questão, comentando sobre ela. Mas que questões são essas? Bom, eu faço uma lista de questões para vocês resolverem aí de casa e depois a gente corrige juntos por aqui no canal. Se você quiser ter acesso a essas listas, tem um grupo lá no Telegram para você baixá-las e eu vou deixar o link do grupo aqui embaixo. Se você não conhece o Telegram, é tipo um WhatsApp, só que com mais segurança com relação ao telefone, aos dados. E aí você consegue então entrar no grupo sem que ninguém saiba quem é você, seu número, nem nada disso, e você consegue aí baixar todos os arquivos que eu disponibilizo lá para vocês. Nós estamos falando da lista de Brasil Colônia e hoje vamos comentar um pouquinho sobre essa sociedade colonial que já caiu várias vezes no Enem. Nós vamos comentar uma questão que inclusive é bastante errada por vocês, que é uma questão falando do Gilberto Freire. Antes disso, também confira no Instagram, @historizandotati, mais conteúdo para você. Te espero por lá também. Essa questão caiu na prova de 2009 e foi uma questão que até hoje as pessoas, quando vão fazer, erram bastante. E a gente vai entender por que as pessoas erram, qual é a confusão que as pessoas fazem. Vamos ao texto? Formou-se na América tropical uma sociedade agrária na estrutura, escravocrata na técnica de exploração econômica, híbrida de índio e mais tarde de negro na composição. Ponto. Sociedade que se envolveria defendida menos pela consciência de raça do que pelo exclusivismo religioso, desdobrado em sistema de profilaxia social e política, menos pela ação oficial do que pelo braço e pela espada do particular. Mas tudo isso subordinado ao espírito político e de realismo econômico e jurídico que aqui, como em Portugal, foi desde o primeiro século elemento decisivo de formação nacional. Sendo que entre nós, através das grandes famílias proprietárias e autônomas, senhores de engenho com altar e capelão dentro de casa, e índios de arco e flecha ou negros armados de arcabuzes às suas ordens. De acordo com a abordagem de Gilberto Freire sobre a formação da sociedade brasileira, é correto afirmar que... Bom, vamos lá. Por que essa questão é muito errada? As pessoas, ao lerem o texto, acabam se confundindo, acabam achando que o texto é complexo e aí acabam errando a questão também. Primeiro é o seguinte, por mais que o texto traga palavras difíceis, o texto não é complexo. Vou dar algumas dicas para vocês, ajudar vocês a interpretar esse texto para que no futuro outros textos fiquem mais fáceis de serem interpretados. Primeiro, observem o comando. O comando já te conta sobre o que o texto é. É um texto de um autor, que é o Gilberto Freire, sobre a formação da sociedade brasileira. Se a formação é a origem dessa sociedade. Então, ele vai contar para a gente sobre a origem da sociedade, quais são as características dessa sociedade. Combinado? Vamos lá no começo. Claro, gente, que eu estou fazendo uma análise aqui com vocês, mas como eu disse já em vídeos anteriores, toda essa análise a gente faz logo da primeira vez que a gente lê o texto. Por quê? Se a gente já sai com a primeira leitura analisada, primeiro que a gente vai ganhar tempo, porque se a gente lê o texto primeiro, analisar depois, ou então ler o texto, ler a pergunta, olhar as alternativas e ficar indo e voltando no texto, é muito tempo que a gente perde. Lembra que são cerca de 3 minutos para fazer cada questão. E se a gente pode economizar tempo, melhor ainda, porque depois em outra questão pode dar mais trabalho e aí a gente vai ter um tempo extra, beleza? Então, essa análise que eu vou fazer com vocês já têm que fazer ao longo da primeira leitura. Ó, formou-se na América tropical sociedade agrária na estrutura, escravocrata na técnica de exploração, híbrida de índio e mais tarde de negro na composição. 3 elementos essenciais. Agrária na estrutura agrária, então a base vai ser dessa sociedade
uma questão agrária, de agricultura, ok? Beleza, é tranquilo para a gente entender isso na colônia brasileira. Híbrida de índio e mais tarde de negro. Híbrida, uma mistura. Então, a gente sabe muito bem que a concepção aí de sociedade colonial brasileira envolve portugueses, nativos e negros escravizados. É isso que ele está falando aí, dessa mistura. Técnica de exploração, escravocrata, né? Faltou. É a mão de obra, a base da mão de obra. Então, a base econômica de exploração, a base da mão de obra e a questão da sociedade em si, né? Então, nós temos esses três aí. Beleza, tranquilo. Sociedade que se desenvolveria defendida menos pela consciência de raça do que pelo exclusivismo religioso. Aqui ele está fazendo o que é mais ou menos importante naquela sociedade. Qual que é a defesa maior ali? A questão da raça ou a questão da religião? A questão da religião. A gente sabe, inclusive, que o catolicismo vai predominar nesse momento aí, até por muito tempo na história brasileira. Menos pela ação oficial do que pelo braço e pela espada do particular. Ó, ação oficial menos, particular mais. O que ele está falando aqui? Que ação oficial é essa? A coroa portuguesa. Então, onde vai se ter um poder maior na opinião do autor, não na opinião, né, mas na visão do autor, na pesquisa do autor, onde será maior esse poder? No particular e não na coroa. Então, menos pela ação oficial, menos pela questão da coroa lá na metrópole e mais pela espada do particular. Que a gente consegue perceber, por exemplo, no processo das capitanias hereditárias, até os senhores de engenho tinham um poder político local muito grande, porque não tinha como ir ficar na metrópole o tempo inteiro consultando, né? Posso fazer isso? Não posso? Não. Então, a influência maior vai ser do particular, daquele que está ali, daquele que está no processo mesmo de colonização e não lá na coroa. Essa é a interpretação do Gilberto Freire, beleza? Me perdi. Mas tudo isso subordinado ao espírito político de realismo econômico e jurídico que aqui, como em Portugal, foi desde o primeiro século elemento decisivo na formação nacional. Então, esse espírito do realismo, esse espírito da política econômica, que ele já tem falado, que é a questão agrária, a questão escravocrata, tudo isso vai ser como base. E isso tá ok também. Sendo que, entre nós, através das grandes famílias proprietárias e autônomas, senhores de engenho, no final, o que ele fala? Sendo que essa estrutura base, onde vai ser o maior poder? Onde vai ser o predomínio aí? Onde vai ser a base de tudo? Na casa grande. E aí, gente, eu não sei se vocês sabem, mas é muito legal de saber, uma das principais obras do Gilberto Freire chama Casa Grande e Senzala, que ele vai analisar justamente essa concepção de sociedade colonial, a questão patriarcal, a questão da miscigenação, tudo isso vai ser analisado pelo Gilberto Freire. É legal de entender essas concepções do Gilberto Freire, já caiu mais de uma vez na prova do Enem sobre o Gilberto Freire, e quando você lê e interpreta de uma vez, na hora de resolver a questão, fica mais fácil. Olha lá. De acordo com a abordagem de Gilberto Freire sobre a formação da sociedade, é correto afirmar. Então, de acordo com o texto. Você vai ler o texto, lê as alternativas, interpretou o texto. Se na alternativa não tem relação com o texto, adeus. Letra A. A colonização na América tropical era obra, sobretudo, da iniciativa particular. Olha o que a gente praticamente acabou de discutir. Menos pela ação oficial do que pelo braço e pela espada do particular. Menos para a coroa, mais para o particular. A gente já chegou na resposta, lendo a letra A. Então, essa frase aqui é a mais importante para a gente responder. Menos pela ação oficial do que pelo braço. Mas é só nessa frase que ele fala isso? Não. O próprio processo de afirmar que essas famílias proprietárias é que são a base da questão também nos faz acreditar que é mais pela ação particular, porque são famílias, são os senhores de engenho e não a coroa portuguesa que está aí comandando a situação como um todo. Beleza? Então, observem essas diferenças. Vamos olhar as outras alternativas.
O caráter da colonização portuguesa no Brasil era exclusivamente mercantil. Eu já falei disso aqui, inclusive falei no vídeo sobre distratores do Enem, que essas palavras elas são muito perigosas. Exclusivamente. A não ser que no texto tivesse chamando atenção para isso, é exclusivo, é só mercantil, eu não posso responder isso. Primeiro que o próprio texto, ele já dá diversas questões coloniais para a gente, e não só a questão econômica, e não só a questão mercantil. Tem a questão híbrida do índio, e do negro, tem a questão religiosa, tem várias outras questões no texto. Eu não posso falar de exclusividade nesse texto. Combinado? Letra C. A constituição da população brasileira esteve isenta de mestiçagem racial e cultural. O que é isenta? Não teve. Gente, segunda linha do texto, técnica de explorar híbrida de índio e mais tarde de negro na composição dessa sociedade. Então teve isenta? Não, pelo contrário. O texto do Gilberto Freire fala exatamente que teve esse processo de miscigenação. E aí quem viu o vídeo aqui no canal que eu comparo todas as colônias, eu comparo a colônia portuguesa, a colônia espanhola, a colônia inglesa, a colônia francesa. Vou até deixar linkado aqui para vocês que é um vídeo muito legal, porque o Enem ele não vai pegar uma coisa solta e te perguntar, ele vai fazer comparações. Então, quanto mais a gente tiver essas comparações na cabeça, melhor. Quando o Gilberto Freire faz esse estudo, ele percebe que na colônia portuguesa esse processo de miscigenação é até maior. É só você parar para pensar. Se você pensa em um mexicano, pensa em um mexicano numa mexicana, você consegue imaginar um estereótipo físico? Eu consigo mais ou menos ter um estereótipo físico na minha cabeça. Mesmo estereótipos não sendo uma coisa legal, mas a gente fala, pensa num mexicano, numa mexicana, você consegue. Pensa no norte-americano, em alguém que mora nos Estados Unidos, você consegue ter uma ideia aí da questão física? Agora, num brasileiro, você consegue? O brasileiro é muito diverso, porque essa miscigenação com relação à colonização portuguesa foi muito grande. E o Gilberto Freire analisa isso. Por isso a letra C está errada. Letra D. A metrópole ditava as regras e governava as terras com punhos de ferro. Gente, olha que louco. A letra A e a letra D são opostos, ok? Também falei isso no vídeo de distratores. Muitos distratores são de contradição, vão contra ao que o texto está falando. E se a pessoa não presta atenção, e aí se tem relação com o texto, mas está indo contra o que o texto está falando, a pessoa vai marcar essa. Só que está errado, né? Está indo contrário. A letra A, que é a resposta, fala que a obra é sobretudo da iniciativa particular. E na letra D, fala que a metrópole, a coroa portuguesa, é que vai governar com punhos de ferro. De novo, menos pela ação oficial. Se é menos pela ação oficial, é menos a ação da coroa, tá? Da metrópole. E letra E, finalmente, os engenhos constituíam um sistema econômico e político, mas sem implicações sociais. Gente, o texto une questões políticas, econômicas e sociais. E a base desse texto é a estrutura do engenho, ok? Então, sem implicações sociais, jamais. Tem muitas implicações sociais. A própria sociedade patriarcal, que a gente já discutiu aqui no canal, inclusive no vídeo que eu falei de cultura, um dos últimos vídeos do canal foi sobre cultura. Se você não viu, assiste lá, que é importante não só para sociologia, mas para história, para redação, para tudo, para a vida. Eu falo sobre essa questão do patriarcalismo. E aqui no Brasil, essa primeira análise de sociedade patriarcal vai ser justamente no engenho. Então, essa estrutura tem muitas implicações sociais, não são poucas, não. E o Gilberto Freire, no seu livro A Casa Grande Senzala, também fala basicamente disso, tá? Então, observaram que a estrutura do texto, por mais que ela pareça difícil, e gente, eu não tô falando que vocês vão saber todas as palavras lá na hora, o significado delas, não é isso. Só que, se você consegue absorver qual que é o tema central do texto, você consegue aí, nas alternativas, colocar a resposta certa. Então, a resposta certa, letra A colonização na América tropical, era obra, sobretudo, da iniciativa particular. Combinado? Deu para entender? Espero que tenha ficado claro. Se ficou alguma dúvida, já deixa um comentário aqui embaixo para a gente
continuar conversando, continuar discutindo. Não se esquece que essa lista de exercícios para vocês resolverem tá lá no Telegram. Eu vou corrigir mais umas 2, 3 e já vou lançar outra lista para vocês. Então nós estamos na segunda lista, em breve tem a terceira lista. Ainda vai ser sobre Brasil Colônia, eu vou fazer uma segunda lista de Brasil Colônia com outros assuntos e aí a gente continua aí discutindo. Se tem sugestão de questão, se tem sugestão de temas, tipo, eu quero uma lista de exercícios de tema tal, você podia fazer. Coloca aqui também, comenta, curte esse vídeo, se inscreve no canal, dá uma moral para o Historizando para a gente continuar fazendo esse trabalho juntos. Combinado? Não se esquece lá no Instagram também, @historizandotati. Espero que vocês me sigam por lá também. Muito obrigada pela atenção de vocês. Um beijo e até a próxima.